Alexandre de Moraes acaba de ser exposto em uma reportagem da Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, os assessores do ministro trocavam mensagens por meio do WhatsApp, informando como deveria ser ou não o relatório. Basicamente é essa a reportagem. E isso tem gerado uma discussão no meio jurídico, entre as pessoas, no meio político, ou seja, está criando um volume de discussões sobre essa atitude. O ministro já se defendeu, teoricamente, no plenário, falando que seria esquizofrenia ele mesmo pedir para si, porque ele era ministro do STF e presidente do TSE, e ele pedir para si mesmo alguma coisa. Então seria praticamente uma esquizofrenia da sua parte. O ministro Barroso também já sustenta que isso nada mais é que uma cortina de fumaça, uma tempestade em copo d'água, tentando abalar a imagem do ministro. E que nada ali que foi colocado pela reportagem seria palco para um impeachment ou qualquer tipo de nulidade. Já há outras pessoas sustentando que isso é sim uma ilegalidade, pois sair do rito, sair da formalidade seria suficiente para causar um desconforto para quem está sendo investigado e um prejuízo real ao ponto de ter uma nulidade processual. Eu vou te explicar mais ou menos aqui o que colocou a reportagem para que você possa considerar a sua opinião. Se Alexandre de Moraes errou, não errou, merece o processo ter alguma investigação de nulidade ou não. Eu sou o Dr. Ilmar Muniz, eu sou advogado, professor de Direito e vou tentar aqui com vocês bater esse papo sobre essa questão. A Folha de São Paulo sustenta que há uma mensagem ou algumas trocas de mensagens entre o assessor direto do ministro Alexandre de Moraes com outro funcionário público do TSE. E nessas mensagens, o assessor do Alexandre de Moraes teoricamente pedia para que o funcionário público fizesse ou refizesse determinados relatórios sobre um inquérito que estava sob a presidência, sobre os modos de operação do ministro Alexandre de Moraes. Com isso, muita gente está discutindo que, primeiro, ponto importante, o juiz ter, no caso, o juiz ministro do STF, ter esse poder investigatório de pedir relatórios, de mandar fazer situações, já seria um grande erro. Até porque isso prejudicaria no julgamento imparcial do caso. Já um outro grupo sustenta que, nesse caso, é só mecanismo de prova e que o ministro do STF tem como embasamento do seu regimento interno para tanto, para justamente conseguir ter provas suficientes para embasar a sua decisão. A questão aqui é, o ministro, sabendo da situação, sendo ele de fato quem faz os pedidos ao seu assessor, ou em nome dele se faz os pedidos, e esses pedidos embasam relatórios que futuramente serão mecanismos de prova para julgar a favor ou em desfavor de alguém, isso seria uma informalidade, um erro de rito que prejudica o processo? Muita gente está sustentando que sim. E aí, muita gente importante no meio jurídico sustenta que isso precisa ser devidamente apurado. Porque, justamente, se o ministro faz pedidos para que um relatório, ou seu assessor faz menções a um relatório para vir de uma forma que agrade mais o ministro ou não, isso seria, na verdade, uma manipulação da questão probatória, jurídica, que poderia prejudicar alguém. Já no outro ponto de vista, e parece que os ministros do STF já se manifestaram desta forma, é que os pedidos de relatório seriam, na verdade, apenas para que constasse tudo que era necessário constar e, com isso, o procedimento fosse completo, sem nenhum tipo de equívoco ou erro. E que o próprio ministro presidia o TSE e ele mesmo poderia ter feito esse pedido para o funcionário que fazia e estaria fazendo o relatório naquele momento. Então, por isso, não é nenhum tipo de irregularidade. Muita gente sustenta que estão tentando criar uma cortina de fumaça para prejudicar ainda mais a imagem do ministro Alexandre de Moraes, que vem sendo justamente um ministro extremamente importante, que vem sendo colocado muita informação sobre ele na internet contra todos os combates de fake news, outros inquéritos e outros processos tão relevantes que estão sendo julgados pelo STF. Com isso, é a tentativa justa para que o ministro seja afastado ou enfraquecer essas investigações futuras. A questão é, a Folha de São Paulo colocou essa reportagem no ar, ninguém até agora disse que não é mentira o conteúdo que lá está, ou seja, que provavelmente o que lá está realmente aconteceu, as trocas de mensagens realmente aconteceram, porque ninguém ainda questionou a veracidade disso.
A questão é que agora deve ser avaliado com muita calma se as questões ali colocadas são ou não motivos de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, se são ou não motivos para prejudicar o processo ao ponto de ter uma nulidade futura e existente ou não. A questão é, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? O que você acha de fato sobre isso? Comenta aqui, será o maior prazer saber o que você pensa sobre essas questões. Galera, muito obrigado e até a próxima.